A Espada da Lei, capítulo 1. Quanto mais adensavam a estratosfera, o sublime trocava de aspecto. No plano astral, todo o controle é mental e emocional, e os mais sutis deslizes podem ser fatais. Depois de chegarem ao recinto, povoado por espíritos trevosos, João e Maria se entristeceram. Por mais que se espere, nunca se acostuma com o que se vê nesses lugares. Perceberam que havia ali, entre os deformados e enlouquecidos, alguns semblantes conhecidos. Um número maior que 7 estava entre aqueles desgraçados, desafortunados daquele lugar sombrio. Cada um daqueles seres irreconhecíveis tinha uma história. Raramente, aqueles guardiões encontravam em suas missões tantas pessoas conhecidas da última encarnação reunidas em um só lugar. Estudaram o melhor lugar e compreenderam sua propriedade vibratória conforme adentravam a energia. Para você ter uma ideia, o lugar e sua vibração teria o efeito em espíritos de consciência mediana, como a de um encarnado, como água sobre nossos corpos, impedindo a locomoção natural que temos ao nos deslocar fora dela. Aqueles que lá já se encontravam eram equipados de um tipo de limbo tecnológico que conferia rapidez relativa e equilíbrio para cumprir funções a que eram escravizados. Definitivamente, não seria uma tarefa fácil ou tranquila aos guardiões da luz. Era vexatória as condições em que viam muitos que na Terra recebiam oportunidades invejáveis de serviço e amor ao próximo. Sem dizer uma só palavra, e na velocidade da luz, plasmaram suas roupas de guardiões, já calculando a execução da tarefa em mãos. Revestidos da chama do dever, tocaram solo finalmente, a serviço da lei maior. Permitiram-se ser percebidos por nem 2 segundos e meio. Um dos comandantes daquela caça emboscada ao duplo etérico de 2 rapazes ainda encarnados ordenou imediatamente que seus melhores e mais fortes serviçais investissem com toda a força contra os iluminados invasores. Tinha certeza que a vantagem pela densidade do ambiente estava jogando em favor da escuridão naquela ocasião, e por soberba nem quis cuidar do problema pessoalmente. Para sua surpresa, o tempo parou. Antes que conseguissem seus serviçais sair do lugar, João, ou Exu Lalu, já tinha sua espada de safira flamejante com aquela chama ardente e intimidante, agora zunindo voraz, encostada no seu pescoço. Surpreendeu aquele ser peçonhento, que era o mais asqueroso de todos. Este tremia involuntariamente e suava frio. Nos seus olhos, a expressão da loucura. De certa forma, estava envergonhado, e seu ódio era tamanho que mal conseguia se conter. Se contorcia internamente, contendo literalmente suas vísceras para não saltarem sobre o guardião. Era revoltante para ele, justamente por nada ter percebido. Sentiu-se tão impotente perante aquela força irresistível e rapidez jamais esperada que rosnava, deixando cair uma gosma cinza e ácida de um buraco presente na sua garganta. Maria já dava sinal de haver libertado 2 rapazes reféns do jugo dos sentinelas e já estava preparada para deixar o local. Ambos rapazes tinham marcas de surra com chicote, das correntes nas mãos, no pescoço e nas pernas. Teriam que ser levados a um posto de socorro por vários dias antes de serem devolvidos aos corpos em coma. Uma ordem silenciosa ecoou aquele pântano escuro e fétido, partindo daquela mente trevosa, cuja lâmina em sua garganta ameaçava a decapitação. Ordenou o silêncio geral e imediato. Ele sequer calculava a derrota sofrida, uma vez que Maria também havia roubado do segundo em comando, sem que se desse conta, um dispositivo de localização tecnológico, que utilizavam para identificar quando, como e onde raptar o duplo etérico de jovens encarnados com grande potencial de projeção no meio terrestre, para efetivar as mudanças solicitadas pelo Cristo na transformação a mundo de regeneração. Sabia aquele mundo mentecapto que se encontrava fragilizado e buscava de todas as maneiras não ver reduzida sua forma astral e caracteres monstruosos que lhe custou muito ectoplasma e força mental para construir. Tinha um semblante luminal cobroide de seus 3 metros de altura. De todas maneiras, esbravejava com ódio de si mesmo por não ser mais forte que aquela presença ameaçadora, quase enlouquecendo. Tinha uma adaga afiada nas costelas, que pressionava com o cotovelo sempre que quisesse conseguir manter-se imóvel, e não perder a cabeça, acabando por fazer uma besteira cada vez que era contrariado. Ou seja, praticava autoflagelação para manter-se centrado. Todos aqueles quase monstros, agora paralisados por seu magnetismo,
voltaram-se a olhar para a origem daquela ordem incompreendida que partia dele. Aguardariam outros comandos daquele mago negro. Entre todos ali, somente o número 2 em comando foi capaz de perceber que, como um vento indomável, algo ou alguém passou por todos na velocidade da luz, inutilizando suas ferramentas tecnológicas, e que via agora um ser humano que encontrava-se bem diante do seu superior direto. Teve o ímpeto de atacar, mas foi também paralisado por uma tecnologia que Maria deixou cair aos seus pés, sem ele perceber, cuja ativação tomaria lugar assim que se movimentasse. Foi quando ouviu-se a voz desafiadora daquele emissário do alto, com a sua capa esvoaçante e postura imponente, dizer, sem tirar a espada da garganta daquela criatura horrenda, olhando bem dentro dos seus olhos: nem aquele verme que tem você na coleira, Ezequiel. É cisco contra a espada da lei. Avise-o que seu dia vai chegar. E está próximo. E reze para jamais me encontrar novamente, porque então eu vou acabar com a sua raça. Ambos os guardiões desapareceram no cumprimento da missão, na mesma velocidade que realizaram suas tarefas. Enquanto isso, naquele ambiente de dor e sofrimento, a maioria, quase ensandecida, ainda se perguntava o que estava acontecendo. Um grito estrondosamente agudo estremeceu até as profundezas daquele umbral esquecido, até pela luz da lua. O mago negro agora havia se transformado em uma cobra gigante, e antes de mergulhar na treva de um buraco lodoso e desaparecer, a mente poderosa daquela criatura, em surto de ódio e indignação, explodiu a forma grotesca das sentinelas, que deixaram escapar aqueles prisioneiros e seus espíritos tomaram aspecto ovoide. O segundo em comando foi quem permaneceu para contabilizar o estrago total feito pelo seu próprio senhor, consertando as peças quebradas, só o suficiente para funcionarem. É assim o outro lado para quem se aventura na terra a viver segundo suas leis e dar voz aos seus desejos mais inomináveis. Seja quem for, se você recebeu a bênção de um lar, de uma educação, de uma família, de alimentação, não desdenhe e nem faça pouco. Nunca algo que fazemos ficou sem resposta, uma vez que o próprio Cristo de Deus disse: quem pede, recebe, a quem bate, abrir-se-lhe-á, e quem busca, acha. Nunca traia a amizade de alguém, nunca abandone o bom caminho em favor da satisfação de prazeres passageiros, e jamais faça mau uso dos recursos físicos, mentais e emocionais confiados a você, porque sempre nos foi e nos será perguntado: o que você fez dos talentos que lhes foram confiados? Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado.